Olá, bem-vindo a mais uma edição do nosso Dialeto Cast. Você sabe que é o nosso encontro periódico para falar dos assuntos ligados à tecnologia, dos assuntos mais recentes, evidentemente, dos fatos que fazem o setor da tecnologia se movimentar em Santa Catarina, no Brasil e também no mundo, e também das iniciativas que são destaque aqui no nosso ecossistema. Nessa nossa nova edição, nós estamos trazendo um assunto extremamente relevante, factual, como nós dizemos no jornalismo, pelo recente tempo em que ele aconteceu, que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Ela vem na carona, digamos assim, ou no contexto da lei europeia, que já entrou em vigor há algum tempo e aqui no Brasil foi sancionada pela Presidência da República, e ainda que vai entrar em vigor somente no ano que vem, já promove algumas discussões pertinentes e principalmente fomenta mudanças de comportamento que são bastante significativas, principalmente para empresas de tecnologia. Elas terão que fazer algumas modificações interessantes e significativas na forma como lidam com os dados dos seus clientes e do público de uma maneira geral. Para a gente entender um pouco mais o que muda, nós convidamos um especialista para conversar aqui conosco, que tem duas áreas bastante ligadas nesse contexto. É o Cláudio Lócio, que é empresário do setor de tecnologia e advogado especialista em direito digital, direito 4.0, como muita gente tem chamado. Obrigado pela presença aqui, tudo bem? Tudo bom? Queria te agradecer muito a gentileza de conversar aqui conosco, com os nossos companheiros das redes sociais, da Dialeto, em mais essa edição do Dialeto Cast. E há poucos instantes, aqui fora do ar, nós conversávamos sobre as mudanças que a legislação, sobretudo brasileira, está promovendo. Eu, aliás, quero abrir a possibilidade para que você também participe aqui conosco, deixando suas perguntas, enfim, fazendo seus questionamentos, que no final a gente responde, principalmente dúvidas, relacionadas à mudança. Mas nessa nossa conversa eu pude perceber o seguinte: me parece que a palavra-chave de todo esse novo contexto de legislação brasileira é consentimento. Não vai ser permitido que as empresas tomem nenhuma atitude ou façam absolutamente nada com os dados dos seus clientes e das pessoas físicas, das pessoas naturais, sem que elas tenham previamente autorizado isso. É basicamente isso? Isso. Bom, é muito bom estar aqui colaborando com esse evento. E vamos lá. A questão do consentimento é realmente a base tanto da Lei Geral de Proteção de Dados Nacional, como você falou, sancionada nesses dias, e como também do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. E o cunho principal dessas redes, dessas legislações, desse regulamento, é realmente proteger a privacidade, tanto de pessoas naturais e quanto pessoas jurídicas. Eu já ia falar aqui pessoas singulares e Sim. pessoas coletivas por causa do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. Aliás, as duas legislações são muito parecidas. São bem parecidas. A da Europa, como você falou, ela entrou em vigor dia 25 de maio e a nacional recente. Embora a da Europa mais robusta um pouco. Sim. E realmente o consentimento é a base das duas, onde para se preservar a privacidade, a manipulação, o tratamento desses dados dessas pessoas só devem ocorrer com base no consentimento delas. E esse consentimento deve ser envolvido da boa-fé, deve ter o envolvimento da vontade não viciada das partes, ou seja, deve ser uma coisa pura, clara e buscando sempre o princípio da transparência. Caso contrário, esse consentimento ele se transforma, juridicamente falando, em um consentimento viciado, um consentimento que pode não ter o valor. Você usou bastante antes, enquanto nós conversávamos aqui fora do ar, e aí é interessante compartilhar essa informação com você também, que o principal objetivo da legislação é fazer com que as relações sejam de boa fé, de modo que algum comportamento que eventualmente venha a ser contestado juridicamente será analisado, e se houver a constatação que efetivamente houve boa-fé de ambos os lados, não se cometeu aí nenhuma irregularidade. Mas eu queria voltar a uma questão
e quem está nos acompanhando e é de empresas de tecnologia pode pensar nisso de uma maneira muito forte, é que alguns momentos de interação das empresas com os clientes, por meio de termos de uso, por exemplo, de políticas de privacidade, a própria boa-fé não fica muito clara. Esses termos pregam consentimento ou dão consentimento, mas estão ocultos no meio do texto, em textos longos, de difícil compreensão por parte do usuário, na maioria das vezes. Como é que a legislação prevê lidar com esse tipo de caso, de modo que esse consentimento seja dado de forma mais transparente? Pois é, esses termos entre a relação empresa-cliente, eles devem buscar a maior clareza possível, utilizando um texto claro, um texto fácil, e evitar termos que sejam termos que possam trazer ao cliente uma dúvida. E então a maioria esses novos contratos, esses novos termos, os novos processos dentro da empresa, da relação interna da empresa e da relação empresa-empresa ou empresa-cliente, eles devem obedecer a maior clareza possível, o mais breve possível. Um texto não precisa ser tão longo para poder atender isso aí, e deve ter inserido nos termos, nos contratos, a cláusula de consentimento, como previamente falamos. Aí realmente vai ser uma mudança no processo de criação contratual, de contextualização contratual. Esse contrato que a pessoa busca colocar a maior robusteza possível, vai ter que ser reduzido esses termos, onde a mesma robustez do contrato, feito com muitas laudas, ele deve ser contextualizado em poucas laudas, em uma linguagem mais clara possível, para o entendimento do seu cliente, né? Um entendimento da relação das partes. Nós estamos falando de uma lei que foi sancionada agora, mas entra em vigor ou começa a ter os seus efeitos práticos aplicados, me parece, no final do ano que vem, certo? Isso. Até lá, é tempo suficiente? Aí essa minha pergunta ela é mais direcionada para a tua condição de empresário e conhecedor da legislação brasileira. Para que as empresas se adequem, ou seja, dá tempo de até lá mudar procedimentos que por vezes estão já tão intimamente nos processos das empresas que talvez seja uma mudança muito grande? Dá tempo de fazer isso? Olha, culturalmente, o brasileiro, as pessoas não estão adequadas à tecnologia. E as mudanças vêm ocorrendo de uma maneira que, de certa forma, a educação é a base dessa mudança. Como também a educação é a base, a educação dos times é o que vai fazer essa lei vigorar. O Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, ela vem enfrentando isso aí, que poucas empresas começaram a atender de acordo segundo o regulamento, porque muitas vezes não há o profissional qualificado, no caso lá tem um DPO, uma nova profissão aí que vai surgir para as empresas de tecnologia, para os gestores, para o próprio advogado, e lá está uma demanda muito grande e pouco profissional, que isso aí a gente vai enfrentar já quando a gente souber como é que vai funcionar essa agência reguladora, que ela foi vetada agora, mas possivelmente vai ser apreciada posteriormente em algo complementar. Então, essa adequação vai ser gradativa, o tempo sempre é curto, mas vai ser um desafio para as empresas. Esse desafio será o que vai fazer a divisão das empresas que vão continuar no mercado, das empresas que vão ter sucesso, mais sucesso, e das empresas que possivelmente vão se estagnar ou acabar por saindo do mercado em função dessa legislação. Então, vai ser um divisor de águas. Que práticas, Cláudio, nós estamos acostumados a ver as empresas praticando, executando, que deverão ser extintas ou pelo menos alteradas depois da entrada em vigor da lei? Que procedimentos são os mais comuns? Eu estou falando aqui pensando, evidentemente, no usuário final, mas sobretudo para as empresas de tecnologia, que são as pessoas que eventualmente estão nos acompanhando agora também nessa transmissão, que elas já fazem e vão precisar fazer de uma maneira diferente. Pronto.
o primeiro passo para se adequar à Lei de Proteção de Dados Nacional é começar a se adequar ao Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa. Por quê? Por uma ser bem equivalente à outra, de certa forma até mais robusta, você atendendo uma, você vai acabar atendendo as demais. Até porque também o ciberespaço ele une as soberanias, ele une os estados. Uhum. E o que é que ocorre? Várias empresas de tecnologia, às vezes, pode até não ter percebido, mas já deviam estar adequadas ao Regulamento de Proteção de Dados por ter dado de algum europeu, por ter dado de alguma empresa europeia, uhum. por ter clientes na Europa. Então já deveriam estar se adequando a isso aí. Não sabe-se como é que vai funcionar a questão do embate Europa-Brasil para tipo punir essas uhum. pessoas, mas as principais afetadas com isso inicialmente são empresas de turismo. Sim. E empresas de tecnologias voltadas ao turismo também. Uhum. E as práticas, as empresas de tecnologia vão ter que se adequar ao Regulamento Geral de Proteção de Dados em si, como a gente vinha falando. Elas vão ter que, as aplicações que fazem a gestão interna da empresa, que as aplicações que eles utilizam, as ferramentas que eles utilizam de mineração de dados, que busca informação, devem estar dentro do Regulamento Geral de Proteção de Dados, dentro da legislação uhum. geral de proteção de dados. Deve ter as cláusulas de consentimento em todos os contratos, deve ter uma revisão dos processos de funcionamento da empresa, assim uma recriação das políticas de privacidade, com o máximo de transparência possível, o termo de consentimento, e tudo isso aí é o que vai, repetindo, é o que vai fazer o diferencial da empresa de tecnologia que vai se manter no mercado. Nós temos muitas empresas, sobretudo na área do marketing digital, que se utilizam muito fortemente dos dados pessoais, e esses dados aí de base mais simples, inclusive, às vezes um simples endereço de e-mail, que fomenta um sistema que permite se levantar outras informações sobre aquela pessoa física, aquela pessoa natural. E é comum também que as empresas do nosso ecossistema, inclusive, contratem serviços desses mineradores de dados, digamos assim. O que a lei prevê em relação a irregularidades compartilhadas? Ou seja, uma empresa que contrate uma segunda para fazer esse levantamento de dados pode ser cúmplice no descumprimento da nova legislação de dados aqui no Brasil? Pronto. A base da regulação de dados também é o compliance, uhum. a conformidade. Aquela empresa, ela para estar atendendo a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deve estar em conformidade com essa lei. Sim. Que pode ser denominado o compliance jurídico, com base nessa lei. E esse ponto, todas as empresas, todos os clientes e fornecedores que estão em volta dessa empresa que está em compliance, a consequência vai ser elas também elas terem a necessidade de se adequarem também ao regulamento para estar em conformidade com a proteção de dados. Uhum. Ou seja, vai ser uma consequência por ricochete, a empresa que estiver em conformidade com alguma lei de proteção de dados, o Brasil e a Europa, uhum. as demais vão acabar entrando nesse caminho de regulamentação da postura para poder se adequar. E a própria política da conformidade dentro da Lei de Proteção de Dados no Brasil vai fazer com que você não trate com empresas que não têm aquela política. Sim. Ou seja, se aquela empresa está ilegal, você não vai conseguir nem ser um coadjuvante da ilegalidade dela, você não vai nem conseguir tratar com ela, para você estar em conformidade. Uhum. Quando nós falamos desses dados, né, que são utilizados e que são dados pessoais e que precisam ser tratados com bastante clareza, e você usou muito aqui a expressão do consentimento, que é fundamental para se relacionar com outras empresas, de que dados nós estamos
falando, e como essa relação deve acontecer a partir do momento em que se preenche um formulário, se preenche, por exemplo, uma landing page para alguém que utiliza do marketing digital, do inbound marketing, um e-mail, um telefone, enfim, que informações são essas para que a gente tenha isso mais claro? Pronto. Os dados que são tratados são os dados dos titulares. O titular, por exemplo, se tem alguma informação que envolve o meu nome, eu sou o titular daquele dado. Mesmo que eu tenha inserido em algum formulário de alguma empresa, eu preenchi meus dados, então eu sou o titular daqueles dados. Por exemplo, quando eu preencho um formulário, normalmente a empresa que está em conformidade, ele vai ter alguma caixa informando que está em conformidade, mostrando como é o termo de consentimento, a política de privacidade, informando qual vai ser a finalidade daquela captação daquele dado que eu estou inserindo em um formulário, e ela deve tratar daquela maneira para poder obedecer da maneira que ela propôs. Tratar, ela deve continuar naquilo ali, não fugindo daquela finalidade, para poder estar dentro, não ferir a legislação de proteção de dados. E nesse momento que eu insiro meus dados, eu posso posso solicitar exclusão também, é um ponto-chave aí, a empresa que recebeu meus dados, ela conseguir excluir esses dados na hora que eu solicitar. E o titular dos dados é o protagonista principal disso aí. Esses dados, quando a gente fala, ele distribui em dois. Em dados, que pode ser uma identificação minha, básica, como meu nome completo, e uns dados sensíveis. O dado sensível é como um laudo médico, como um tipo sanguíneo, algo que identifica algo mais íntimo meu. E o tratamento do dado e do dado sensível, eles só podem ocorrer, esse tratamento, como eu falei, tendo consentimento, um consentimento e a finalidade que você vai utilizar. Então, essas empresas que buscam a captação de dados, elas vão ter um novo desafio aí. Ela não vai poder estar minerando dado, captando esses dados para seus bancos, sem consentimento. E isso aí vai ser um desafio que vai acabar fazendo um leque de perguntas. E agora, como é que eu vou fazer? Tá aí o desafio da empresa que vai ficar e a empresa que não vai ficar no mercado. É uma transformação muito grande. Talvez quem esteja nos assistindo agora pode pensar que a legislação acaba por impossibilitar alguns processos que hoje já acontecem, inviabilizar alguns negócios e até olhar com maus olhos uma mudança que é importante. Eu queria a tua opinião especificamente sobre esse momento em que nós estamos vivendo. Esse tipo de legislação é necessária, é positiva, ou no caso da brasileira especificamente, em que nós não temos ainda nenhuma agência reguladora, é preciso aprimorá-la ainda mais para torná-la mais palatável, digamos assim, ao mercado. Qual é a tua interpretação sobre esse passo que nós tivemos recentemente aqui no Brasil? Olha, a Lei de Proteção de Dados, ela foi um passo grande para o Brasil, porque assim como nossa Constituição, ela prevê a inviolabilidade das comunicações, das correspondências, o direito à intimidade, o direito à imagem, o direito à privacidade, isso aí já são garantias e direitos constitucionais que a gente já possui. E isso aí foi convertido para o tratamento de dados. O que ocorre hoje a gente vive na época do Big Data, na era do Big Data. Hoje a informação, ela é o que faz o mundo girar. É o petróleo do mundo hoje. A maior moeda de transação do mundo hoje é a informação. E isso aí ele recebeu uma regulamentação. Ninguém vai poder tratar um dado de qualquer pessoa a qualquer momento. A gente possui agora tecnologias que pode armazenar algum conteúdo
que não possa ser apagado. Sim. E como é que fica o tratamento de dado para isso aí? Uhum. Ou seja, a regulamentação vai fazer que as empresas busquem educar os seus processos, as suas condutas perante os terceiros, perante as outras empresas. E isso aí vai ser um benefício para todas as pessoas. Realmente eu vejo essa legislação como um grande benefício. Uhum. E o demais, hoje a gente tem as políticas de segurança da informação que complementam as ISOs, que são as soft laws, que podem complementar essa legislação, que é de muito bom grado. Uhum. Nós estamos falando para um ecossistema que, aqui em Santa Catarina especificamente, assim como em outras partes do Brasil, tem negócios fora dos limites geográficos das sedes, né? Ou seja, tem empresas, startups, enfim, aqui de Florianópolis com clientes fora do Brasil e até do mundo, e da mesma forma de lá para cá. Isso pode causar algum tipo de dúvida, sobretudo no empreendedor, e aí eu gostaria também de te ouvir com relação a isso e prestar esse tipo de consultoria, no seguinte sentido: nós temos uma legislação europeia, uma legislação americana, por vezes mais branda, e uma legislação brasileira agora não em vigência, porém sancionada. A que lei a empresa deve obedecer? Pois é, se a gente está no Brasil, a empresa, ou a pessoa jurídica, ou a pessoa física que está residente no Brasil, ela deve obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. E o que vai ocorrer vai ser um acordo de cooperação entre os estados. Essa Lei de Proteção de Dados do Brasil, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, qualquer vazamento, isso vai ocorrer uma colaboração entre países que já era bem previsto. No caso, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, Estados Unidos e outros, tem o MLAT, que vai ter um acordo de cooperação também, e isso aí vai fazer com que essas soberanias se entendam também, e inclusive através, na verdade não inclusive, só repetindo, através dos acordos de cooperação entre si. Sim. Como é que as empresas podem se prevenir para não ter algum tipo de problema, talvez cometido mesmo depois da sanção da lei, ou que cause efeitos depois da entrada em vigor do texto legal, e que não acabem sendo punidas talvez por um erro de conduta, às vezes do próprio usuário? Pergunto isso com base em exemplos comuns, né? Às vezes o cidadão coloca um dado pessoal num serviço na internet de forma inadvertida, e pode lá na frente, com a entrada em vigor da lei, se voltar contra o prestador de serviço, contra a empresa, enfim, e ter isso enquadrado como um dano moral, etc. Como é que a empresa pode já se prevenir para evitar ser punida lá na frente por um erro de interpretação do usuário? Pois o usuário ele vai acabar se adequando, de acordo com a educação, vai ser uma questão, como eu te falei, por ricochete. O próprio usuário, quando for tratar com a empresa que está dentro da legislação, ele vai seguir a legislação, porque vai ser uma condicionante de tratar com a empresa, assim como o fornecedor. Voltando a um exemplo claro que eu vi aqui, os dados sensíveis, faciais e biométricos, são dados sensíveis. E isso aí hoje a gente se depara nas entradas dos estádios de futebol, que você faz um cadastro biométrico, faz uma foto, e como é que fica isso aí? Como é que vai ficar essas pessoas? Como é que vão fazer esse tipo de tratamento? Para onde é que está indo isso aí? Só um exemplo, a pessoa, um caso prático, foi assistir o jogo e tive que fazer uma foto e um cadastro biométrico, pegaram meu CPF, meu RG, meu endereço, e aí, vai para onde esses dados? E que durabilidade esses dados têm, né? Pois é, em quanto tempo eles serão descartados? O que é que vão fazer? Qual foi a condicionante? Não tinha contrato, não tinha nada. Eu só recebi meu ingresso e fui ver o jogo. Sim. E pronto. Como é que funciona isso aí? Isso aí vai ser um desafio para eles, e vai ser uma segurança. Um exemplo, se um estádio está lotado, 40 mil pessoas com dados na mão de alguém que você não sabe se vai ter esse dado, vai manter, vai vender, vai fazer o quê? Pois é, e aí é interessante que
a gente vai evoluindo no entendimento da legislação e vai percebendo, por exemplo, que a lei acaba abrangendo empresas que não teriam, a princípio, nenhum ou pouquíssimo relacionamento com a tecnologia. Eu estou imaginando aqui que a empresa que eventualmente esteja lá controlando a catraca do estádio não é uma empresa de tecnologia. Pode ser uma empresa terceirizada com outras especialidades que tem lá, casualmente, uma catraca eletrônica. Estou citando um exemplo aqui que pode ser diferente. Às vezes essa empresa não tem um sistema de segurança tão robusto, um firewall, um backbone, outras estruturas que garantam que esses dados não sejam furtados, não sejam roubados de dentro do sistema. E essa empresa acaba também tendo que responder pela nova legislação quando ela entrar em vigor. Pois é o tratamento, o tratamento desses dados deve obedecer à legislação. E as empresas que vão... a lei você não pode dizer que desconhece a lei. Eu não sabia que tinha que tratar os dados. Você não pode dizer, a empresa, mesmo que ela não tenha um conhecimento, ela dizer isso não vai influenciar em nada no resultado punitivo dela. E vão ter que se adequar sim. Sim. E vai ser uma consequência, isso aí vai ser uma questão tão evidente que o ideal é que a gente tenha um prazo aí. Por que uma empresa recebeu, por que uma legislação recebeu um prazo de vacate tão longo? Que pode ser longo para outras legislações que saíram, mas para ela pode ser curto. Sim. Mas mesmo assim, comparado com outras legislações, foi longa. E para que esse prazo tão longo? Porque você mudar o processo de trabalho, um processo de coleta, mudar todos os contratos da sua empresa para se adequar a isso aí, é árduo, é um trabalho árduo. Sim. Né? E vai acabar impactando, a empresa está ascendendo de uma maneira, mas ela vai ter que dar uma paradinha nessa ascensão para poder se ajustar e ascender mais ainda, a ter uma curva de ascensão mais alta. Mudança até de mentalidade, né? Revisão de processos, enfim. Cláudio, eu queria agradecer muito a gentileza da tua participação aqui conosco, o Cláudio Lócio, que é, além de empresário, advogado, especialista em Direito Digital, Direito 4.0, que foi o nosso convidado de hoje aqui nessa edição do Dialeto Cast. Então, muito obrigado, Cláudio, pela gentileza. Foi um prazer conversar contigo. Certamente, dúvidas também a gente deve responder o próprio Cláudio nas próprias redes sociais da Dialeto. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a conversar em mais uma edição futura do nosso Dialeto Cast. Até lá.